Foi divulgado esta terça-feira o relatório preliminar sobre o trágico acidente do voo 8243 da Azerbaijan Airlines, que se despenhou a 25 de dezembro perto de Aktau, no Cazaquistão. De acordo com as autoridades do Azerbaijão, o acidente foi provocado por danos nos principais sistemas de voo causados por objetos estranhos. O documento revela que o Ministério dos Transportes do Cazaquistão encontrou numerosos danos penetrantes e cegos na fuselagem, na cauda e na parte traseira do aparelho, incluindo os estabilizadores. No entanto, não há qualquer indício de colisão com aves. As autoridades anunciaram que serão realizados novos testes forenses para determinar a origem exata destes objetos estranhos. O voo 8243, que partiu de Baku com destino a Grozny, acabou por cair ao tentar uma aterragem de emergência. A tragédia resultou na morte de 38 pessoas, incluindo toda a tripulação de comando. Outras 29 pessoas sobreviveram, algumas com ferimentos. As tarifas de Trump aos produtos chineses já têm resposta. No campo da tecnologia, a China anunciou uma investigação à Google por suspeita de violação das leis da concorrência. No tabuleiro comercial, Pequim vai aplicar direitos aduaneiros de 15% sobre o carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Haverá ainda uma tarifa de 10% sobre o petróleo bruto, o equipamento agrícola e os automóveis de grande cilindrada. 美方做法严重损害以规则为基础的多边贸易体制，破坏中美两国经贸合作基础，扰乱全球产业链供应链稳定。美方多次以单边主义凌驾多边主义，受到广大世贸成员的强烈谴责。中方对美方做法坚决反对，敦促美方立即纠正错误做法。As contramedidas da China entrarão em vigor a 10 de fevereiro. Pequim já tinha anunciado que iria interpor uma ação judicial contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. As duas maiores economias do mundo estão fortemente interligadas. Em 2024, as trocas comerciais entre os dois países superaram os 530 mil milhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos concordou em suspender, por 30 dias, as tarifas aduaneiras sobre as importações canadianas e mexicanas. Isto depois de ambos os países terem aceitado tomar medidas para combater o tráfico de droga e reforçar a segurança das fronteiras. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. Depois de negociações com o México, que Donald Trump diz terem sido muito amigáveis, foi a vez do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, relatar a existência de conversações semelhantes com os Estados Unidos. Anunciou ainda que o país irá implementar um plano de controle de fronteiras no valor de 1,3 mil milhões de dólares e afetar recursos adicionais para travar o tráfico de fentanil. O anúncio da suspensão ocorreu poucas horas antes da entrada em vigor das tarifas aduaneiras, que prevêem uma taxa de 25% sobre todas as importações vindas do México e a maioria das provenientes do Canadá. O presidente interino da Síria, Ahmad al-Shara, encontrou-se com Recep Tayyip Erdogan para discutir a recuperação económica da Síria, bem como a presença de forças lideradas pelos curdos no norte do país, que a Turquia considera uma ameaça à segurança. O presidente interino foi recebido pelo presidente turco e por um pequeno grupo da guarda de honra à entrada do Palácio Presidencial, numa cerimónia discreta em comparação com outros chefes de Estado que normalmente são recebidos com honras militares. Al-Shara, que foi nomeado na semana passada, liderou os rebeldes que derrubaram o presidente Bashar al-Assad em dezembro. A Turquia, que apoiou fortemente os grupos que se opunham a Assad durante os 13 anos de guerra civil, é considerada um dos principais aliados da nova administração. Segundo o gabinete de Erdogan, as conversas centrar-se-ão no espaço a dar para a recuperação económica da Síria e para a sua segurança e estabilidade. Uma família síria pretende responsabilizar a Frontex, a Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, por violações dos direitos humanos e deportações ilegais.
Em 2016, a família chegou à Grécia, onde o seu pedido de asilo foi registado. No entanto, apenas 11 dias depois, a Frontex e as autoridades gregas colocaram-nos num voo para a Turquia sem processar o seu pedido de asilo ou emitir uma decisão de regresso. Na terça-feira, o caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia no Luxemburgo. This case is important because it's the first case in which the court is going to answer the question whether Frontex can be held liable for fundamental rights violations at the EU external borders. And the court showed that it realizes the importance of the case by referring the case to the Grand Chamber. And this means that normally the court hears a case before a formation of 3 or 5 judges, but if it refers the case to the Grand Chamber, that means that 15 judges will hear the case. And it shows that the court acknowledges the importance of the question before it. Este caso de relevância política e social terá o potencial de estabelecer um precedente jurídico crucial. O Tribunal irá determinar a responsabilidade da Frontex na defesa dos direitos humanos antes, durante e depois das operações nas fronteiras. A Euronews contactou o porta-voz da Frontex para obter uma declaração, mas este não quis falar sobre os pormenores do caso porque ainda se encontra em curso, mas insiste que a responsabilidade é dos Estados-membros. A Frontex exige que os Estados-membros confirmem que as pessoas, cujo regresso é solicitado o apoio da agência, sejam objeto de decisões individuais de regresso através da força executiva. A decisão está prevista para o final do ano. A Associação para a Proteção dos Consumidores Sérvios apelou ao boicote de 5 grandes cadeias de supermercados devido aos seus preços excessivos. A associação afirma que é normal que os preços aumentem devido à inflação, mas não de forma tão brusca como se reflete nos preços. A Sérvia é a última a aderir ao boicote, uma tendência que começou na Croácia e rapidamente se espalhou por outros países dos Balcãs Ocidentais. Pa ja ne znam da li je bojkot prodavnica, ja pošla onako. Aha. A jel mislite da su visoke cene? Mislim. Za koje proizvode posebno? Pa uglavnom gde idem po akcijama za prehranu. Morala sam da dođem do prodavnice, a inače, mislim, ne znam, nisam baš u političkim vodama. Ok, jel mislite da su cene visoke u prodavnici? Pa sve je poskupelo, to je činjenica. Professor da Universidade de Belgrado disse à Euronews que o sucesso de boicote depende de vários fatores, como a duração, a participação dos consumidores e a forma como as lojas respondem ao boicote. Lembrou ainda que a Sérvia já reconheceu que os preços têm de ser regulados. Već neko vreme unazad stručnjaci apeluju da se analizira celokupan lanac i da se vidi gde je u tom lancu tačno dodat taj višak vrednosti, odnosno gde je došlo do porasta cene koja uzrokuje to da finalni potrošači očigledno znatno više plaćaju određene kategorije artikala kod nas nego što je to slučaj u nekim zapadnoevropskim zemljama. Os especialistas afirmam que o caminho para a descida dos preços depende do governo, acrescentando que só o Estado pode implementar subsídios para produtos alimentares básicos e reduzir a dependência das importações ao incentivar a produção nacional. Proizvođači i trgovinski lanci, sada nije samo na trgovinskim lancima krivica, vide da prosto imaju tu moć da ovde diktiraju visoke cene i da su naši potrošači spremni da ih plate, dok na nekim drugim tržištima nisu spremni da ih plate i tamo moraju da idu sa nižim maržama i to i rade. Naravno, ukoliko se ovde pokaže da i ovde potrošači su spremni da kazne takvo ponašanje, onda će i oni promeniti to i spustiti cene. Os consumidores da Croácia foram os primeiros a participar no boicote, que se revelou extremamente eficaz, resultando numa queda de 53% das vendas em comparação com a semana anterior, segundo um relatório. A iniciativa foi lançada pelo Grupo Croata de Defesa dos Direitos dos Consumidores, Halo Inspector. Conselheiro do grupo disse aos meios de comunicação que espera que o boicote envie uma mensagem clara para a criação de um mecanismo que regule o mercado.
Poluição, consumo excessivo, resíduos. São estes os 3 maiores problemas que os europeus dizem enfrentar no que respeita à água. Mas aqui também é possível falar de fenómenos extremos como inundações devastadoras e a ameaça de desertificação. De acordo com o relatório da Comissão Europeia sobre o estado da água, os recursos hídricos do bloco estão sob grande pressão. Less than 40% of our EU surface water bodies achieve good ecological status, with healthy ecosystem being home to many species and with water able to regenerate itself. And only a quarter achieve good chemical status, meaning that the relevant thresholds of hazardous substances are not exceeded. Many member states recognise that this is a big problem. Some progress has been made over the last years, but there is still a lot of work to do. A Comissária Europeia afirmou que o bloco tem diretivas e recomendações, mas a sua aplicação não é perfeita. Por conseguinte, o Executivo irá iniciar um diálogo com os vários representantes setoriais, bem como com os Estados-membros. We need to do more to ensure the security of our water supply, because citizens need clean water, farmers and businesses need a stable water supply, and we need to protect our fresh and marine waters to reduce flood risks, because the cost of inaction is too high, knowing the situation will become worse. Com base nos relatórios atuais, a Comissão Europeia irá apresentar uma estratégia de resiliência hídrica para a União Europeia na primavera.